Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí em setembro, né? Tivemos aí a manifestação do dia 7 de setembro, 200 anos da nossa proclamação da independência. E eu acho que nós precisamos ainda caminhar muito para nos livrar daquele que é o maior cancro, o maior câncer do Brasil, né? Que ataca a economia, ataca a política, ataca a sociedade, ataca tudo, que é a questão da corrupção. Nós vamos ter agora, em outubro, a grande chance de dar um passo decisivo para cada vez mais fazer com que a corrupção desapareça do nosso horizonte. Não vai desaparecer por todo, porque nós somos seres humanos. Qualquer país, qualquer nação, desde os tempos dos egípcios, né, até os faraós acabaram caindo por causa da corrupção. O Império Romano também, corrupção, agricultura e tal. Mas sempre está a questão corrupção no meio. As nações, elas progridem, se tornam civilizações respeitáveis à medida em que elas combatem a corrupção. Nós estamos combatendo no Brasil e precisamos agora sacramentar em outubro o passo quase que decisivo para, de certa maneira, controlar esse que é o grande câncer que ainda impediu o Brasil de ser uma grande nação que nós todos sonhamos e que deverá vir a ser. Bom, nós começamos nossa Economia e Desenvolvimento falando sobre o lado empresarial, né? O momento empresarial que é sempre importante, sempre tem novidades aí. Por isso, Giovanni D'Agostino, prazer em tê-lo aqui, meu amigo. Silvio Lopes, o prazer é todo meu. Nosso Iniesta. Nosso Iniesta. Conhecido como Iniesta, tu é o cara que... Né? Nos meus bons tempos eu dava uns lançamentos, acertava, tinha um índice de aproveitamento ali na ordem de 90%, né? Agora com a idade, né? O joelho já está um pouco mais desgastado, né? Então o nível de aproveitamento baixa um pouco, né? De 90% para 89%. Nós temos que ouvir isso, né? Temos que ouvir isso, o nosso Iniesta, impressionante. Bom, me diz uma coisa, qual é o assunto de hoje? Hoje eu vou falar sobre o Sindicato dos Contadores, né? Nosso futuro patrocinador aqui, certamente vamos ter um espacinho que o sindicato merece. Não, e será uma honra para o Sindicato dos Contadores patrocinar o vosso programa. Viu só? Vamos lá. Nós estamos à frente do Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul, né? O Sindiconta RS, e estava antes o senhor comentando sobre a importância das eleições, né? E veja que os sindicatos em geral, né, infelizmente, durante muito tempo se tornaram braço de partido político. Né? Então os sindicatos, via de regra, não estavam executando a sua função social, né? E o sindicato ele é muito importante para a categoria profissional, para os trabalhadores, e o sindicato eles têm que se desvincular dos partidos políticos para ter uma efetiva defesa, né? Tem que ter independência, né? Tem que ter independência, né? Uma efetiva defesa da categoria que representa, né? O Sindicato dos Contadores não tem nenhum tipo de vinculação político-partidária, então nós temos essa liberdade. E nós, inclusive, não temos nenhum tipo de vinculação com nenhuma autoridade coatora. Eu acho que assim que tem que ser, né? Inclusive, está previsto isso no nosso regimento, no nosso estatuto do sindicato, que os dirigentes não podem ter vinculação com a autoridade coatora, né? Com relação à categoria dos contadores, exatamente para preservar essa liberdade, né? Então, nesse sentido, recentemente nós encaminhamos para a presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul algumas reivindicações, né, no que tange a questão da perícia contábil, a perícia patrimonial, não é? Dentre as prerrogativas da atividade dos bacharéis em ciências contábeis, né, isso está prescrito literalmente no artigo 25, a linha C, do Decreto-Lei 9295 de 46, esse decreto-lei é o decreto que regulamenta a atividade contábil no Brasil. Está dito que os bacharéis em ciências contábeis, né, claro que devidamente inscrito no órgão de fiscalização, no caso aqui no Rio Grande do Sul, no CRCRS, detém a prerrogativa para o exercício de perícias judiciais ou extrajudiciais e também de verificação de haveres, não é? Mas nós recebemos frequentemente, né, inúmeras reclamações dos nossos filiados, no sentido de que outras profissões, né, vêm exercendo a atividade pericial no âmbito da justiça, não é? Então, nós encaminhamos para o Tribunal de Justiça a reivindicação no sentido de que, juntamente, né, com o trabalho pericial, né, o Poder Judiciário exija que o profissional, que o contador, né, devidamente habilitado, apresente nos autos do processo a certidão de habilitação profissional.
A certidão de habilitação profissional, essa que foi instituída em 2021, mas começou a vigorar agora em 2022, né? Uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, no qual o profissional que encontra-se habilitado com a habilitação vigente, não é? Nessa categoria, da categoria dos contadores, gratuitamente consegue ali solicitar e imediatamente obter essa certidão, né, no site, com senha, com certificado digital, para provar perante terceiros que é contador e que detém a habilitação profissional para o exercício das atividades, né, a ele conferidas por lei, né? Então, essa é uma medida que visa prioritariamente, né, valorizar, né, e preservar o campo de atuação profissional. Isso é uma importante, digamos, atividade do Sindicato dos Contadores, que está aí, né, exatamente para garantir melhores condições de trabalho da categoria profissional dos contadores. Como é que está a adesão ao sindicato? O sindicato é importante, a gente, normalmente, claro, tu tem o conselho do profissional, né, da profissão, que lhe garante a atividade, você trabalhar no meio e tal, mas também o sindicato exerce um papel importante, né, para o profissional, né, o Giovanni? Sim, lá no Sindicato dos Contadores, os dirigentes eles não são sindicalistas de profissão, né, não vivem de sindicato, né, e eu acho que é assim mesmo que tem que ser, né? Então, os dirigentes do sindicato fazem uma doação em favor da profissão. Categoria dele próprio, né? Também, né? Dele próprio também. Dele próprio, claro. Né? Exatamente. Porque, veja, nós passamos mais tempo no labor, né? Na atividade profissional, do que mesmo com os nossos familiares, né? No nosso ambiente doméstico, né? E a atividade profissional nos dá satisfação, né? Eu, pelo menos, me sinto realizado com a profissão, claro, e eu acredito que a maior parte das pessoas se sintam realizadas com a profissão, que lhes dá ali condições do próprio sustento, né, da própria felicidade, da dignidade. Né, de autorrealização. Né? Então, o mínimo que o profissional com consciência teria, né, é que fazer uma pequena doação, né, para a profissão, né, que lhe dá essa satisfação. Então, ali no Sindicato dos Contadores é assim que funciona, não é? Não é remunerado nenhum cargo do sindicato lá, né, dos dirigentes eleitos, né? Nós temos sim uma adesão boa. Eu acho importante que a contribuição sindical não seja mesmo compulsória, não é? O sindicato tem sim que mostrar um trabalho, e decorrente desse trabalho que o sindicato mostra, os destinatários é quem vão, né, de sã consciência, fazer a contribuição de forma facultativa, não é? Então, eu acho que o caminho é esse para que a gente tenha entidades representativas com uma efetiva qualidade no serviço prestado. Quantos profissionais nós temos em Porto Alegre e no interior do estado? E somando todos, tu tens esse número ou não? Olha, de contadores no estado do Rio Grande do Sul, nós temos ali aproximadamente 26, 27 mil profissionais, não é? É um número razoável, né? Dentro do âmbito da atuação contábil também pode exercer algumas atividades os técnicos em contabilidade, né, que os técnicos são de nível médio, não é? E os contadores que detêm um nível superior, né? Então, a soma de todos os profissionais, contadores e técnicos em contabilidade, somam 35 mil ao longo do estado, né? Hoje a maior parte é de contadores, né? Antigamente, né, a maior parte era de técnico, mas essa questão foi superada, né, até mesmo para o bem da profissão. Acho que é importante que o profissional ali adquire e detenha conhecimento para o melhor exercício e a prática profissional. Para encerrar, a faculdade a formação de contador ainda é muito procurada? Olha, ela é bastante procurada, né? Mas já foi mais procurada, né? No nosso sentimento, tem algumas universidades, inclusive, que estão fechando, né? Alguns cursos até mesmo de pós-graduação, né? Que tomamos conhecimento. Mas, para lhe ser franco, é um pouco preocupante, né? E até mesmo frustrante para o profissional, quando o sujeito sai da faculdade, tenha que se envolver muito para questões de natureza de cumprimento de obrigação fiscal, né? Perfeito. Porque a atividade precípua, né, do contador é levantar as demonstrações contábeis, controlar o patrimônio, estudar o patrimônio
e levar para o dirigente, né, e levar para o dirigente alternativas, o dirigente empresarial, né? Claro, é o gestor. O gestor da empresa, alternativas para um melhor sucesso nos seus negócios. Perfeito, é uma nobre missão do contador. Obrigado pela tua presença, Giovanni, um grande abraço, parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam lá no escritório, né? E sobretudo trazendo essas informações importantes, não só para o profissional, mas também para a sociedade. Tá Abraço. certo. Um forte abraço, Silvio. Olá, somos seres livres por natureza. Desde os tempos bíblicos, o homem conhece o que se convencionou chamar de livre-arbítrio. Portanto, todo modelo civilizacional compatível com a sua natureza precisa eleger a liberdade como fundamento primeiro. Assim, onde a liberdade é negada, temos regimes políticos incompatíveis com a natureza humana. A liberdade, pois, é a base fundamental de todo regime político democrático. Hoje sabemos que nossas liberdades estão ameaçadas. Quem não tomar a si a responsabilidade de lutar por ela será julgado pela história. No Brasil, corremos seriamente esse risco. Todos os que forem omissos estarão sacramentando um futuro devastador para a nossa própria sobrevivência. Não sejam deles. Lute pelo que mais sagrado existe na vida, as liberdades. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá a todos os telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. O poeta Luiz Alves criou uma definição própria de pai. Diz que pai, aos olhos de uma criança, é um herói. Já aos olhos de um jovem, adolescente, é um vilão. Como adulto, é um amigo. E, por fim, aos olhos de um velho, é saudade. E eu concordo com o Luiz, afinal, definir um pai depende do momento de vida que se está. Eu já vi meu pai como herói. Queria mesmo só ser protegido por ele. O tempo passou e comecei a achar que sabia de tudo. Por conta disso, o herói que eu tanto amava se tornou um vilão. Tempos depois, tive a sorte de me tornar herói de alguém. E depois, como vilão, pude entender o quanto o amor do meu pai por mim. No futuro, eu sei que um dia meu pai será saudade. Breve ou não, todos nós um dia nos tornaremos saudades de alguém que colocamos no mundo. Uma boa semana a todos. Muito bem. O setor habitacional no Brasil sempre foi marcado por ciclos, né? A economia, de modo geral, a economia ela se sustenta, se mantém através de ciclos econômicos. Ciclos longos, ciclos curtos e tal, mas sempre ciclos de altas e baixas e tal, a estabilidade, enfim, todas essas coisas são parte da economia. O setor habitacional brasileiro também, ele se nutre desse ciclo. Nós estamos num ciclo ascendente, Dr. Gustavo Bernardi, na área habitacional. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sim, o que ocorre com o sistema financeiro da habitação, né? Hoje, o impacto dessa inflação que nós tivemos nos últimos 2 anos, né, foi muito grande no sistema financeiro habitacional como um todo, nos financiamentos habitacionais. Eu vou contar aqui um pouquinho da história como é que foi o financiamento habitacional no Brasil, né? Nós tivemos, em 1969, a criação do primeiro modelo sistemático de financiamento habitacional no Brasil, que era o antigo BNH, Banco Nacional da Habitação, né? Naquela época, você financiava
ainda que a longo prazo, mas vinculado à correção do seu salário, da sua categoria profissional, né? E isso, de certa forma, era uma proteção, né, para que as pessoas pagassem as suas prestações de acordo com os seus ganhos. Mantivessem, né, a relação dívida habitacional com o orçamento, com o seu salário. Com o seu orçamento. E naquela ocasião, Delfim Neto, inclusive, criou uma sistemática chamada Fundo de Compensação das Variações Salariais. Era uma contribuição que se fazia a um fundo público que, quando chegasse ao final do financiamento, ainda que tivesse saldo devedor residual, porque... Esse fundo cobria. Esse fundo cobria, né? Esse fundo deixou de existir em 1987, ou seja, ele foi extinto, caducou. Né? Ele não tinha mais recursos. E daí nós começamos a ter uma série de modelos de financiamento, né? Se perdeu esse equilíbrio entre a prestação e o ganho do mutuário, né? E hoje o que ocorre é o seguinte: a prestação sobe de acordo com o saldo devedor, para que ao final do contrato ocorra ali a quitação, né? O que ocorre, Silvio, é que foi se alterando os sistemas de correção do saldo devedor. E hoje, durante muito tempo nós tínhamos um sistema atrelado à TR, e como tu sabe, a TR ficou zerada durante muito tempo, né? Isso fazia com que o saldo devedor não crescesse tanto. Quando se passou a ter o sistema atrelado ao IPCA, e num componente inflacionário, num momento inflacionário, acabou que as prestações passaram a subir muito e o saldo devedor igualmente passou a subir muito, né? Hoje há uma perspectiva de que para o ano que vem os juros dos financiamentos habitacionais, na sua média, permaneçam em torno de 10%. Olha, financiamentos a longo... Que é alto. Financiamentos habitacionais, via de regra, são longo prazo, 120, 180, 240, 300... Agora nós vamos ter até 35 anos de financiamento, né? Já falamos aqui num outro programa que hoje nós estamos com uma modalidade de 35 anos. Então, o que ocorre é que você tem que, hoje, ao tomar um financiamento, se preocupar em fazer aquele modelo de financiamento que seja mais adequado ao tipo de financiamento que você está fazendo e ao prazo que você vai ficar. Então, tentar buscar uma modelagem de financiamento em que não ocorra impacto da correção monetária no saldo devedor. Você contrata uma taxa pré-fixada, né, mas não ocorre uma oscilação muito grande nem na sua prestação, nem no seu saldo devedor. A gente tem tido muita procura de mutuários que tiveram um desequilíbrio no seu contrato, passaram a ter as suas prestações majoradas muito, porque, como tu bem sabe, nos últimos 2 anos e meio, a gente teve um aspecto inflacionário que pesou no bolso do brasileiro, né, fruto de diversas situações, e isso fez com que as prestações crescessem muito, aumentassem muito. Mas as pessoas têm que perceber que, ao aumentar a prestação, também está aumentando o saldo devedor. Então, você tem que tomar o cuidado de eleger uma modelagem de financiamento mais adequada àquele contrato, àquele negócio que você está fazendo. Muitas pessoas me perguntam se vale a pena hoje fazer a migração, né? A portabilidade. Portabilidade, né? Portabilidade hoje no Brasil se tornou um negócio que só vale a pena se você está portabilizando por uma instituição financeira em que você tem uma boa relação, um bom volume de negócios. Porque, do contrário, virou uma commodity. Todos os bancos oferecem a mesma taxa. Mas se você tem um relacionamento melhor com um determinado banco, tem até algum investimento com um determinado banco, você vai procurar esse banco que você tem o seu melhor relacionamento e tenta fazer a portabilidade. Hoje, no Brasil, 99% dos contratos de financiamento habitacional são com a Caixa Econômica Federal. Até o Banco do Brasil abandonou esse mercado dos financiamentos habitacionais, né? Mas você vê instituições como Santander e Itaú tendo carteiras hipotecárias, né, que, se você tiver um bom relacionamento com essa instituição, você faz uma portabilidade em melhores condições de negócio, né? O que não vale mais a pena, que eu ouço muita gente falar, não, eu vou entrar com medidas revisionais, eu vou questionar judicialmente os contratos habitacionais. Isso não é mais uma vantagem, porque os tribunais já pacificaram o seu entendimento e, na grande maioria, validam aquele contrato assinado com uma instituição financeira. O sistema financeiro do Brasil é altamente regulamentado, né? Todos os bancos executam contratos padronizados de acordo com a legislação. Então, é uma aventura jurídica entrar numa discussão judicial desses contratos. A não ser que tenha ocorrido um desequilíbrio muito grande, né, um desequilíbrio fora do esperado, em que daí o judiciário entra para tentar reequilibrar aquele contrato. Mas eu acho que o grande conselho que eu quero deixar aqui
para todos vocês é de que fazer um contrato de financiamento habitacional, que via de regra são valores altos, a longo prazo, exige um cuidado enorme na hora da contratação. Então, procure ter a melhor orientação possível na hora da contratação. Porque se você vai ficar atrelado a esse contrato durante muitos anos, Silvio. É verdade, bastante, praticamente a metade da vida, no mínimo a metade da vida útil, né, do camarada, né, a partir do trabalho de 18 anos, 17, 18 anos, enfim. Doutor Gustavo Bernardi, a questão da economia, ela tem muita ligação direta em relação a essa questão desses chamados ciclos econômicos, que eu falei aí, nós estamos numa situação de queda da inflação, né, aumento da empregabilidade, quer dizer, o PIB crescendo, quer dizer, são todos 3 fatores principais que alavancam a economia. Isso ajuda, de certa maneira, também o mercado habitacional. Sim. A gente está observando, Silvio, uma mudança de cenário em todas as expectativas que nós vimos tendo no primeiro semestre, né? Ou seja, a inflação se espera bater ao final do ano a 6,5%, que não era uma meta esperada no primeiro semestre, né? A empregabilidade teve um decréscimo de 2% esse ano, que não era... Pode fechar em 8%, o governo pegou com 14%, vai baixar quase metade. Exatamente, né? O PIB está se esperando chegar a 3% este ano, num ano em que nós tínhamos uma previsão de decréscimo. O 0,02, que era a primeira estimativa do Banco Central. Pois então tudo isso impacta. Se você olhar o mercado imobiliário hoje, todas as incorporadoras, todos os construtores estão refazendo seus planejamentos, né? O que se espera é que talvez os reflexos da pressão externa para o ano que vem ainda não permita que o mercado imobiliário, que aquele que é o investidor, aquele que é o incorporador, realize todos os seus projetos, né? O dono do capital ainda está muito preocupado com a segurança e a estabilidade externa. Mas o Brasil já mostrou que continua sendo um excelente mercado para o mercado imobiliário, para quem opera no mercado imobiliário. Como sempre foi, Silvio, né? O mercado imobiliário no Brasil, já falamos aqui, ele é pujante, ele sempre foi uma locomotiva de empregos, ele sempre foi uma locomotiva de negócios, né? Então, se você dá previsão econômica e segurança jurídica, o mercado imobiliário vai caminhar por si mesmo sempre. Hoje me parece que a segurança econômica, o que é a segurança econômica? Ela está embasada em vários indicadores econômicos de perspectiva de crescimento do PIB, de redução da taxa inflacionária, de aumento das oportunidades de emprego, né? De liberdade econômica. Então, uma série de fatores estão contribuindo para isso. O problema todo, me parece, no Brasil, doutor Gustavo Bernardi, o senhor que é advogado, que tem experiência também nessa área, é a questão que fica na insegurança jurídica. Nós estamos num ano de eleições, há, de certa maneira, a extrapolação de alguns segmentos e algumas instituições, como o Supremo Tribunal Federal, que, de certa maneira, corroem um pouco a segurança jurídica, isso também abate os investimentos, né? Sim. Nós estamos agora, só para fazer um exemplo disso, nós estamos agora aqui realizando o censo, né? O censo é o maior orientador, o censo demográfico é o maior orientador dos investimentos na área imobiliária, né? Quando a gente observa o mercado imobiliário vendo as regiões para onde vai crescer o país, né? Isso deveria ser o suficiente para o planejamento econômico das empresas. Mas hoje se leva em consideração que as leis no Brasil, a legislação brasileira, ela tem uma interpretação que é a interpretação do legislador, que é aquele que criou a lei, e de fato nós temos muitas vezes uma outra interpretação de que é quem julga a lei. E isso traz a maior insegurança jurídica para qualquer investidor em qualquer área, né? Você precisa entender que quando o investidor vai tomar uma decisão de negócio, ele leva em consideração de que aquela lei a qual ele está se baseando no seu negócio tem aquela interpretação que ele espera. Quando ela passa a ter outra, Silvio, isso desestimula negócios e causa uma grande insegurança a qualquer tipo de investimento. E na verdade o Brasil tem que aproveitar esse momento, né? Porque a gente vê assim no mundo todo, segundo dados que os institutos de pesquisa fora aqui do Brasil estão estimando, nós temos quase 45 trilhões de reais, né? Que estão buscando, aliás, trilhões de dólares. Isso é mais do que duas vezes a economia americana, que é em torno de 23, 24 trilhões de dólares. Então, são investimentos que estão aí, né? Pelo mundo todo, tentando um porto para aportar, na verdade, né? E o Brasil é um desses segmentos, digamos, é uma fonte inesgotável de oportunidades para esses investimentos.
Mas a gente tem que ter uma certa confiança de que realmente eu acho que o pior está passando, né, doutor Gustavo? Eu acho que sim. Eu acho que, não só do ponto de vista econômico, no cenário econômico, mas também eu acho que no cenário de estabilização do país, né? Eu acho que se espera de que a gente não tenha mais trancos e barrancos, né? Solavancos, soluços, né? O Brasil sempre foi conhecido como um país de soluços, né? A economia subia e descia, subia e descia, né? Então, acho que a gente espera uma maior normalidade. Tudo o que o empreendedor não precisa de mais nada, Silvio, ele só precisa de segurança jurídica e econômica, né? E o resto ele faz. Perfeito. Doutor Gustavo Bernardo, obrigado pela sua presença aqui, sempre trazendo esclarecimentos importantes de um mercado fundamental para todos nós, né? Quem é que não quer ter a sua casa própria, a sua habitação para constituir um lar, que a sua família, afinal de contas, viva bem e numa estabilidade, num país que é maravilhoso. Esse país, eu sempre digo, doutor Gustavo Bernardo, eu que sou professor de História do Pensamento Econômico, a gente vê a história dos países, não é um país como o Brasil, não é um país como o Brasil, não existe no mundo todo um país como o Brasil. Tantas oportunidades, potencialidades, belezas naturais, quer dizer, um povo pacífico, né, um povo trabalhador, né, quer dizer, falta só a nossa elite política e empresarial entender isto, né? É verdade, Silvio. Inclusive em tamanho, né? Um país enorme, com regiões absolutamente distintas, né? E com uma união nacional. É verdade, né? Integrado nacionalmente. Integrado, não há disputas aqui do ponto de vista interno. Segregação, né? racial ou política. Ou política. Né? Então, isso é importante. O Brasil é um país que sempre é levado em consideração em qualquer rodada de investimento, em qualquer congresso que eu vou no mundo todo. Né? Aliás, todo mundo relata que o Brasil é o maior país abaixo do Equador, né? O melhor país abaixo do Equador. A gente tem que ser o melhor país considerando o mundo inteiro, né? É verdade, do universo. Então, Gustavo, obrigado então, pela sua presença. Até a semana que vem. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, você sabe muito bem que aqui no programa, aqui nós temos há 22 anos no ar, graças a Deus, com uma certa maturidade e também com não só a nossa independência, mas sobretudo com o respeito, né, do nosso telespectador, que tem nos assuntos trazidos aqui coisas importantes na sua vida prática, no seu interesse particular, familiar, enfim, profissional. Uma das coisas que nós temos aqui é a questão da previdência social. O Brasil é um país que, quando eu era criança, eu era guri, então se dizia que era um país muito jovem. Mas era muito jovem, realmente o Brasil era muito jovem. Década de 50, 60 e tal, muito jovem. Hoje nós somos o país que mais cresce na sua taxa de longevidade e na sua taxa de idosos, a partir de 60 anos. E isso, naturalmente, mexe muito, né, doutor Marcelo Pereira? Mexe muito na questão previdenciária. E por isso que o doutor Marcelo Pereira, do escritório Pereira da Costa Advogados, está aqui para nos orientar. E uma das questões que diz respeito à questão da previdência social são os benefícios por incapacidade. Nós sabemos que tem muitos idosos, nem só idosos, pessoas que chegam até a meia-idade, até menos, que acabam sofrendo algum tipo de lesão e alguma doença e se tornam incapazes de trabalhar e, portanto, elas recorrem à previdência social.
Vamos falar um pouquinho sobre benefícios por incapacidade, doutor? O que é incapacidade? Perfeito, Silvio. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, é sempre um prazer. E eu gostaria de, emendando nisso que tu colocou, de dizer que nós temos um sistema previdenciário solidário, em que todos que estão economicamente ativos, mantêm os que estão precisando. E nisso a gente pode dizer, por exemplo, que se alguém vai lá, se filia à Previdência Social, está descendo pagou a primeira parcela, está descendo o degrau da lotérica que pagou e torceu o pé, ele tem 15 minutos de contribuição, é um acidente, e se isso interferir na capacidade de trabalho dessa pessoa, vai receber benefício. Por isso que é solidário, porque são questões que podem acontecer e são imprevisíveis, são acidentes, e isso é imprevisível, e por isso a pessoa tem direito de manter a sua dignidade, mesmo quando perde a capacidade. Agora, eu queria começar pelo conceito de capacidade e incapacidade previdenciária. É diferente, as pessoas algumas vezes confundem o diagnóstico de uma doença com incapacidade profissional. Não necessariamente. Por exemplo, para um advogado que tem um trabalho mais intelectual, que trabalha mais ali no computador, ter um diabetes de difícil controle exige atenção, exige um cuidado da saúde, mas não necessariamente vai impedir de trabalhar. Por exemplo, se um diabetes de difícil controle dá problema circulatório nos pés, o advogado vai conseguir trabalhar. Agora, se a pessoa é um motorista de aplicativo, se é um motorista de ônibus, se é um motorista rodoviário, uma trombose, alguma dificuldade relacionada a isso, bom, para aquela pessoa, aquela doença vai ser incapacitante, porque não vai conseguir dirigir, por exemplo. Então, aquele advogado que não poderia dirigir, mas ele consegue se deslocar para o trabalho de outra forma, consegue trabalhar, mas o motorista não. Então, é diferente diagnóstico de um problema de saúde com incapacidade para o trabalho. Agora, no dia 5 de setembro, bem recente, foi sancionada a Lei 14.441 de 2022. Esta lei dá continuidade à concessão de benefícios por incapacidade com base apenas em documento médico. Como era na pandemia, em que as pessoas não podiam ter contato com os peritos por questões sanitárias, e se adotou essa sistemática se viu que é possível tornar mais abrangente, mesmo nessa época em que já pode, já há flexibilização na possibilidade de perícias, veio essa lei para dar continuidade, para poder atender a demanda que é alta. Então, agora, a pessoa ter a incapacidade precisa provar que tem a capacidade, e aí entra o laudo médico. O que precisa o laudo médico dizer? Bom, fora questões formais de nome, CPF da pessoa, o laudo médico vai ter que dizer ali qual é o CID da doença, e comparando com a atividade habitual que a pessoa exerce, é motorista, é pedreiro, é advogado, é eletricista, se aquele problema impede ou pelo menos diminui a capacidade para o trabalho, na visão do médico. Quando começou essa incapacidade para o trabalho, não necessariamente é quando foi diagnosticada a doença. Eu posso ter um diagnóstico, no nosso exemplo, de diabetes, mas que com o passar dos anos é que ela deu um problema circulatório. A incapacidade começou no problema circulatório, não no diagnóstico da diabetes. Então, a gente identificar quando foi o início dessa incapacidade também é importante. E, claro, qual é o prognóstico de tratamento, se vai evoluir, se é uma doença crônica, se tem cura, quanto tempo demora, tudo isso na visão do médico. E, claro, questão formal, o médico pega no mesmo documento a pessoa autorizando a divulgar o CPF e o CID naquele documento. Uma coisa importante, doutor Marcelo, que é o seguinte, aí, sobre esse aspecto, essa nova visão das coisas, da questão da previdência, da incapacidade ou não da pessoa, à luz das questões previdenciárias, ela, de certa maneira, vem resgatar a autoridade do médico, Porque nós vimos aí, tempos atrás, aí na pandemia, que prefeitos, governadores e tal, acabaram, e muitas instituições, inclusive a própria imprensa, acabou, de certa maneira, desmoralizando e quebrando o vínculo do médico com o paciente. Quer dizer, muitos médicos foram desmoralizados, alguns, inclusive, eu sei, estão sendo processados por entidades médicas, que é uma coisa absurda, exatamente porque ele fez aquele que é o papel do médico, que é o papel sagrado do médico, a nossa relação do médico com o paciente. Receitou o que havia disponível durante a pandemia para combater o coronavírus e outras doenças respiratórias que estão por aí e sempre vão estar. E isso aconteceu, pasmem,
com a anuência, ou pelo menos com o recuo, com o silêncio de entidades médicas, inclusive no Rio Grande do Sul. Então, é importante isso, né? Porque o médico precisa ter respeitado o seu conhecimento, a sua relação com o paciente, né? E a sua sensibilidade do ponto de vista terapêutico com o paciente. Exatamente, Silvio. Nós tivemos aí uma pandemia também de especialistas não especialistas, especialistas de rede social, e eu acredito que isso também já esteja sendo superado. Eu acho que as pessoas se deram conta disso e é importante. O médico tem que ser respeitado, é um profissional que estudou qualificado, muito, né? qualificado, está ali, não está por acaso, está ali porque teve por merecer aquele conhecimento, aquele posto que ele ocupa. E por isso que está cada vez respeitando mais esse laudo que o médico dá, o médico que acompanha a pessoa. Perfeito. É uma forma de identificar a credibilidade daquele profissional, daquele cidadão que está exercendo essa profissão tão sagrada que é a medicina. Perfeito. O que mais o senhor recomendaria para quem está numa situação dessas aí, que está de repente incapacitado, se sente incapacitado, é recorrer a profissionais especializados, né? Recorrer a profissionais especializados, guardar toda a documentação médica que tiver, desde o primeiro atendimento, primeiros exames. Às vezes a pessoa acha que não tem importância, mas tem importância. Mesmo exames que indiquem que a pessoa está bem têm que ser guardados, porque às vezes é importante a gente identificar quando começou a ficar doente. Às vezes a pessoa já tem um problema de saúde, mas o agravamento desse problema pode determinar o início de um benefício. O INSS pode dizer assim, não, mas ele quando se filiou já tinha esse problema de saúde. E o advogado vai dizer, não, ele já tinha, mas a incapacidade veio com o agravamento. Então, aquele documento médico que diz que a pessoa está bem vai ser importante para isso, para dizer que, aqui nesse dia ele já tinha doença, mas estava capaz para o trabalho, e aqui ele deixou de se tornar capaz. O telefone começa a tocar sempre quando a gente está falando de assuntos importantes. O pessoal quer fazer consulta com o Dr. Marcelo, mas deixa para depois. Vai ter o telefone aí no vídeo para você fazer essa consulta com ele. Porque, na verdade, são assuntos importantes. Eu sempre digo, né? Eu já estou aposentado e tal, mas todos nós na família, mesmo que sejam jovens, um dia vão precisar dessa aí, né? Quer dizer, às vezes nem um dia mais tarde, hoje vão precisar. Então, essas informações, esse conhecimento que o Dr. Marcelo traz aqui, ele com a mana, a Luciana e a doutora Isabel também, é importante para você, para ter esse norte, né? Porque, na verdade, quando se trata de previdência social, são tantas leis, são complexidades enormes e tal, é preciso a orientação de alguém que sabe. E alguma recomendação a mais aí para finalizar a entrevista, doutor Marcelo? 20 anos de trabalho com Previdência Social. Já dá o nome Previdência já significa ser previdente, se preparar para o incerto. Então, a dica final é pague seu INSS, mantenha-se a contribuição, vai ser útil para quem estiver pagando e para quem está precisando receber também. Perfeito. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, amigos e amigas do nosso Economia e Desenvolvimento, só lembrando que nós estamos aí há 22 anos no ar, praticamente, né? Começamos lá em 2000, na TV Bandeirantes, depois tivemos a TVE e tal. Depois, claro, que o produtor independente veio para o canal a cabo e hoje a internet, né? As várias mídias que temos aí, elas alavancam muito a questão dos programas de televisão. Hoje, na verdade, todo mundo pode ter o seu canal, mas é importante nós termos essa raiz toda aqui, que é o canal 6 da NET, que está a TV comunitária de Porto Alegre, e hoje nós estamos expandindo exatamente nas redes sociais, porque nos Estados Unidos, por exemplo,
mais de 65% da programação de televisão, ela é vista no celular. Então, hoje, a questão das mídias sociais, das redes sociais, são fundamentais para a sustentação das questões da comunicação televisiva também. Portanto, nós lembramos a vocês que nós estamos em todas as redes sociais. Isso é importante para aqueles que acompanham o nosso programa, todo esse tempo aí trazendo assunto importante, colunistas que participam aqui do programa, que trazem conteúdos importantes, né? E uma orientação segura, sobretudo na área do direito que nós temos feito aqui. Mas é claro que a psicologia, ela é importante hoje. Nós estamos num processo todo, advindo da questão da pandemia, que abalou muito as questões emocionais das pessoas, a questão psicológica. E por isso eu trago aqui para conversar comigo a Gabriela Ram. Gabriela, obrigado pela tua presença aqui. Tu é formada aqui no Uniriter, né? Isso mesmo. Onde é que te formaste, Gabriela? Me formei no final do ano passado. Ah, que legal! E a psicologia, por que tu foi para a psicologia? Eu fui para psicologia primeiro porque fazia muita nexo, assim, tinha muito nexo com a minha história de vida. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito observadora e, enfim, em busca de algumas respostas, eu me encontrei. É da tua personalidade, esse ser observador, isso é importante, né? Porque, na verdade, se tu me diz isso aí, é porque tu está na psicologia por vocação, não é verdade? Sim. É uma vocação que tu tinha essa ânsia e tal, e encontrou na psicologia. E é importante isso, né? Principalmente num momento como esse, né, Gabriela, que nós vivemos, né? Com certeza. Como é que tu viu, assim, a pandemia, do ponto de vista da psicologia, nas relações que tu teve, familiares, relações de amigos, amigas e tal, no teu grupo de amigos, como é que tu sentiu o impacto da pandemia? Bom, o efeito pandêmico, ele foi muito forte para toda a sociedade, né? Perfeito. Assim, enquanto família ali, aquele núcleo, eu acho que inicialmente era algo muito desconhecido. Sim. Então, a gente viu uma instabilidade nas pessoas, uma vulnerabilidade, né? E olhando um pouco mais para a questão emocional, né, e saúde mental das pessoas, foi um momento que mostrou muito essa fragilidade. Perfeito. Né? Por ser algo desconhecido, algo novo, então e uma impactou. Coisa mundial, né, Gabriela? Na verdade, assim, ó, a gente viu que esse impacto mostrou também um nível, digamos assim, de amadurecimento mental das pessoas, né? Com certeza. Nós somos hoje, eu vi vários estudos, eu sou de ler muito sobre essa questão da psicologia de massas, né, que foram afetadas por isso, porque elas tinham uma certa fragilidade que acabou sendo desafiada durante a pandemia, né? Isso, né, Gabriela? E agora aí é o assunto que tu sabe muito melhor. A questão do estresse, quer dizer, o que é o estresse, como é que o estresse se comportou dentro da pandemia nas pessoas? Sim. É bom, essa terminologia do estresse a gente usa muito, né? Eu estou muito estressado, eu cheguei a um ponto de esgotamento de estresse, né? E quando a gente olha para dados, é super importante, porque segundo a Associação Internacional de Estresse Brasileiro, um dado de 2017, 70% da população brasileira já esteve ou está em contato com o estresse. Então, isso nos mostra um dado muito relevante, assim, do quanto isso impacta a nossa sociedade. Mas quando a gente para pensar especificamente ali no estresse, né? O que é o estresse? O estresse é uma resposta a um fator que nos causa esse estresse, né? Então, é uma resposta do nosso organismo. Claro que tem as nossas questões aí particulares, né? Então, tem o nosso temperamento, tem a nossa cosmovisão, os nossos hábitos, tudo isso corroboram para um estresse, né? Mas o estresse basicamente é isso, é a resposta a um desafio que nós temos. O estresse sempre é negativo, porque eu ouvi uma vez um treinador da seleção brasileira dizer que o jogador de futebol, quando entra num grande embate, numa final de Copa do Mundo, por exemplo, ele tem que entrar com um certo estresse. Quer dizer, então eu imagino que tem estresse negativo e estresse positivo, é isso? Sim. Nós dizemos assim, o quadro normal é um estresse de leve a moderado. Isso é saudável, né? É um estresse que nós conseguimos controlar. Agora, quando esse estresse passa a se agravar, aí sim é um estresse negativo, né? Então, todas as emoções a gente tem uma curva, a gente recebe essa informação, a gente ali, quando recebemos o estresse, fica a adrenalina e baixa. Quando não há essa baixa, esse equilíbrio, a gente diz que inicia um estresse crônico. E aí sim é um estresse que é negativo. Tá, e digamos assim, no teu conhecimento em relação às pessoas, elas estão conseguindo hoje, passar da pandemia, que na verdade a pandemia já está mais ou menos não eliminada, isso vai continuar, o Covid vai conviver conosco
talvez, né, para sempre, né, mas sob controle e tal. Hoje as pessoas já estão conseguindo sair sem máscara, estão um pouco mais desarmadas, quer dizer, o medo começa também a reduzir. E tu acha que as pessoas vão viver normalmente depois da pandemia, voltar a viver normalmente? Tudo que a gente vive nos gera marcas, né? Então, sem dúvida, a gente não tem como deletar o que nós vivemos, que foram momentos de tensão, de desconhecimento, de medo, né? E que mostraram a nossa vulnerabilidade. Então, isso vai gerar uma marca. Mas que com o tempo a gente volte a viver normalmente, digamos assim, com certeza, né? A normalização, ela começa a acontecer, a gente se adapta, né, a essa realidade, esse nome, né, coronavírus, que talvez antes nos gerava tanto medo, hoje já passa a ser algo que a gente começa a conviver de forma melhor. Né? Eu nunca esqueço o ministro Delfim Neto, uma vez eu entrevistei ele aqui na Fiergs, e lá em 81, 82, nós estávamos num processo inflacionário muito grande, 80% de inflação por mês e tal, e eu, diante de uma afirmação que ele havia feito num jornal, ele tinha dito que nós tínhamos que aprender a conviver com a inflação, que era um processo que veio e tal, nós tínhamos que aprender a conviver para não nos autodestruir, né? Para a economia, enfim. Passar. Quer dizer, esse é um processo que tem que aprender a conviver com isso, né? Como nós temos H1N1, né? Que é uma gripe normal, que a gripe existe desde que o ser humano é ser humano. Exatamente, é isso, a gente aprende a conviver, então, com essas questões. E isso exige, né, Silvio, algo importante é uma flexibilidade emocional. E, às vezes, nem todos nós nascemos, né, com isso. Então, a gente vai aprendendo a gerenciar as nossas emoções, a nossa reação diante dessas situações. Que bom que tem pessoas como a Gabriela, que é psicóloga, que pode ajudar as pessoas nesse processo todo, né, para que ela possa superar as dificuldades. Uma questão é essa, quais outras patologias que existem por aí? Bom, então, hoje, assim, através do estresse, a gente tem vários transtornos mentais que a gente vê o estresse como algo bem marcante. Então, por exemplo, depressão, ansiedade, são situações onde normalmente as pessoas têm um nível de estresse maior. E também, né, pensando mais na área de trabalho, o burnout, que foi algo ali que na pandemia estourou justamente, né, pelas pessoas trabalharem em casa, estarem horas de trabalho intenso. E o que é o burnout? Então, o que é o burnout? O burnout, ele está associado diretamente a questões profissionais. Então, isso é super importante da gente entender que ele está relacionado ao trabalho, né? Então, é quando há um estresse extremo, há um esgotamento profissional daquele indivíduo. E há muitas pessoas que são... Como é que ela consegue detectar que ela está... É só fazendo um exame médico, psicólogo? Como é que ela consegue detectar que ela está com burnout? Sim, para a gente analisar, né, se essa pessoa tem o burnout, é muito importante primeiro a gente ver as questões dessa pessoa. Então, como que está o sono dela, a alimentação, se há alterações nesses aspectos, já vão nos indicar. A pessoa talvez tenha mais estresse no trabalho, né, não esteja produzindo da mesma forma. Então, são alguns aspectos importantes. E algo que influencia muito nisso, né, é hoje a nossa realidade de trabalho. Então, a gente sai do trabalho, chega em casa e está ali no grupo de WhatsApp, está no sistema do trabalho. Então, é horas de trabalho exaustivas, né? Não tem, assim, um início, meio e fim, né? Tem essa sequência muito exaustiva. E isso pode levar, então, a esse esgotamento profissional. Como é que tu vês assim, essa questão nas crianças? Não sei se esse é o teu mercado, mas nas crianças. Nós sabemos que as crianças tiveram também, naturalmente, uma situação muito grave, que foi, por exemplo, excluída da escola, saiu, ficou em casa, era um processamento todo diferente, né? Quer dizer, elas passaram a enfrentar um desafio que elas não haviam enfrentado ainda. Como é que tu vês essa influência da pandemia e dessas patologias todas nas crianças? Eu acho que ver bem claramente qual o impacto que isso vai gerar é só daqui a uns anos, né? Quando essas crianças crescerem. É tudo muito novo, é tudo muito incerto, né? A gente não sabe o impacto que vai fazer essa falta de socialização. Esse é o primeiro ponto que a gente vê hoje, essas crianças que não tiveram essa convivência social, porque elas ficaram 2 anos trancadas em casa, né? Também é muito famoso hoje, a gente fala dos bebês da pandemia. São bebês que nasceram trancados em casa e os 2 primeiros anos de vida não tiveram contato social. Então, esse é um grande desafio e é algo que impacta, né? Por exemplo, se a gente pega crianças que estavam em fase de alfabetização, 2 anos em casa, isso gera um impacto, né? A gente vê pais se desdobrando para educar essas crianças, mas eles não são professores, né? Então, eles estão se esforçando numa área que não é de atuação, trabalhando. Então, isso com certeza gera um impacto,
né? E é o que a gente tem visto hoje, assim, nas escolas. Então, muitas vezes as escolas estão tendo que aumentar essa flexibilidade e também trazer amparo para essas crianças, né? Recursos para que eles possam, de fato, recuperar aquilo que se perdeu. E a parte, assim, social também, né? Crianças, às vezes, que hoje estão com muita dificuldade de socializar, estavam só no iPad, né? Só na telinha, e hoje tem que conviver, tem que brincar, tem que ir na pracinha. Então, é um grande desafio. E é uma recomendação tua, como psicóloga, Gabriela, assim, das pessoas, da família e tal, administrar essa questão da internet com as crianças, do computador? Com certeza, né? O uso de telas, até para nós adultos, ele tem que ter um limite, né? A gente já está vendo aí que está se transformando em um novo transtorno, essa dependência por telas que nós temos, né? Então, a mesma questão da pandemia, né, que a gente só vai ver os resultados daqui a alguns anos, o uso de telas também, né? Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu não fui exposta a telas desde pequena. Né? Então, isso a gente vai ver a longo prazo, mas estatisticamente... Tu não fosse exposta porque foi o pai e a mãe que disciplinaram ou foi espontaneamente? Não, realmente porque na época, né, não era algo tão normal. Muito comum, exato. Né? Então, hoje a criança ela já tem o seu iPad. Né? Antigamente a gente via a TV ali num horário específico e hoje essa exposição está muito maior. Então, isso causa danos, né? A gente tem crianças com dificuldade de aprendizagem, que não estão conseguindo aprender a ler, não têm vontade de ir para a escola porque são expostas o tempo inteiro a essas telas, né? Na verdade, hoje a gente está vendo que em alguns países, Canadá, Suécia e tal, né, em que se preservou a questão das crianças, né, e se confinaram as pessoas, aquelas com certas patologias, por exemplo, os idosos e tal. E sobre os idosos, eu queria te fazer uma questão que é a seguinte: esse confinamento das crianças, dos adultos, da família toda, com os idosos dentro de casa, qual a influência que os idosos sofreram da pandemia em função dessa nova realidade que eles estavam vivendo? Foi muito desafiador, né? Porque a gente pega pessoas de mais idade e que nunca tinham passado por algo assim, de realmente se enclausurar, e como era o grupo de risco, era o que tinha que ser feito naquele momento, né? Mas a gente vê idosos que perderam muitas coisas, né? Então, voltamos à questão social. E muitas vidas também, né? Muitas vidas. E o convívio social, ele foi um impacto geral para toda a sociedade, mas a gente pega essas pessoas mais idosas, por exemplo, a vozinha que ia tomar chá uma vez por semana com as amigas, o vô que ia encontrar os amigos ali no bar da esquina, perderam... Exato, perdem tudo isso, né? E isso vai gerar consequências. Então, às vezes, a gente hoje pode perceber que tem alguns idosos que estão mais fechados, né? Que estão, às vezes, mais abatidos, porque perderam essa fase. Ao mesmo tempo, a gente tem aqueles que voltaram com a força total e vou viver, vou aproveitar, né? Enquanto a gente está aqui bem. Então, tem essas duas esferas, assim, bem segmentadas. Nós sabemos, né, Gabriela, eu leio muito sobre essas questões médicas, e sobretudo as instituições internacionais, e, na verdade, a pandemia passou, mas os cuidados que nós devemos ter, por exemplo, assim, ó, eu sempre falo, a minha filha, sempre, quando eu saio para almoçar, antigamente tu saía e tal, pegava qualquer coisa, comia, pegava sem cuidado com as mãos. Então, eu acho que a pandemia serviu também como uma questão pedagoga, né, de nós mudar o sentido da vida, de ter um pouco mais de cuidado com a questão higiênica, né, porque muitas coisas acontecem a partir da falta de higiene. Com certeza. Veio com muitos ensinamentos, né? É verdade. Esse é um deles. A questão, assim, de valorizar a vida, a gente vê muito isso em consultório. Verdade, né? O quanto até muitas pessoas que tinham alguns pensamentos muito fechados, não, tem que ser assim, isso abriu. Né? Então, a pandemia, ela trouxe os seus danos, que foram muitos e dolorosos, mas a gente pode olhar também pelo lado bom. E acho que esse é um grande desafio da vida, né? A gente sempre escolher aí por que óculos nós vamos querer enxergar as coisas. Então, também tem muitas coisas boas que nós podemos e aprendemos com a pandemia, né? Naturalmente, assim, a psicologia é uma coisa importante, é fundamental, porque ela trata nas questões mentais, que a partir dali as coisas acontecem, né? E eu vejo, assim, ó, é importante o que tu falaste, Gabriela, que é a questão de que daqui para frente a história vai nos dizer depois, né? Tudo que aconteceu nessa fase, por que foi isso feito, os danos que isso causou, por que se fez tais medidas. Naturalmente que a gente não pode condenar os governantes, embora haja muitas restrições a isso, quando se fez tanto aquele lockdown, que do fundo não era tudo aquilo que se precisava fazer, né? A coisa tinha que ser melhor administrada, mas de qualquer maneira, essas lições, né, Gabriela, elas são lições que ficam para sempre em nós.
Qual é a sugestão que tu dá assim, para as pessoas, de modo geral, né, como psicóloga, para que elas não passem por esse problema todo mental, de estresse, e daqui a pouco, enfim, muitas pessoas perdem a própria noção da vida e perdem a vontade de viver por causa disso? A questão é sempre a gente pensar que para alguém nós somos importantes. Isso é importante. Muitas vezes se perde isso, né? Vem crenças de desvalor, às vezes as coisas na vida não estão dando certo e daí a gente acha que o caminho é um. Mas tu tem valor para alguém, né? Tu é importante para alguém. Então isso é importante da gente resgatar e pedir ajuda. Algo que antigamente, né, era mais difícil. Às vezes a gente não falava tanto sobre isso, né? Mas o pedir ajuda, identificar, eu tô com uma dificuldade, eu não tô conseguindo lidar bem com isso, eu vou pedir ajuda. Hoje nós temos recursos, né, para isso. Hoje a nossa mente está mais aberta para buscar essa ajuda. Porque com certeza é muito mais fácil tu passar por esse processo com alguém segurando a tua mão do que sozinho, né? Então peça ajuda e não passe por isso sozinho. Perfeito. Aliás, eu me lembro da Hannah Arendt, que foi perseguida pelos nazistas, esteve presa, e ela dizia sempre uma coisa assim, ó, que eu nunca deixei de observar e me lembrar. Mantenha sempre a tua esperança. Você vai sair daqui, isso vai passar e um dia você vai encontrar o seu gatinho de estimação. Então, isso é acender e manter acesa a chama da esperança. Gabriela, muito obrigado por tua presença aqui, foi muito legal, muito valiosa a tua presença e tenho a certeza que trouxe muito ensinamento para nós e sobretudo essas orientações que a Gabriela, jovem ainda, mas uma psicóloga que mostrou que tem maturidade para exercer a profissão. Parabéns! Muito e por obrigada, essa, por essa forma como tu estás encarando a psicologia que vai trazer grandes benefícios para a sociedade. Amém. Bom, nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Semana que vem, um novo encontro aqui. Até lá.